Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 6, da segunda metade do versículo 6, até o verso 13. Então, os irmãos se lembram, semana passada nós paramos no primeiro ponto, na primeira frase do versículo 6, que diz: admirou-se da incredulidade deles. Nós paramos ali. Hoje nós vamos seguir deste ponto até o verso 13. No Marcos 6, do final do versículo 6 até o verso 13. Convido os irmãos a ouvirem com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar, rogando a Deus a ajuda neste instante. Senhor Deus, Pai querido, nós rogamos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Tira toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, nos prejudicar a ouvir a Tua palavra. Fale conosco, ensina-nos a Tua verdade e aplica, Senhor Deus, a Tua palavra em nossos corações, transformando-nos para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fazer algo pela primeira vez não é uma tarefa fácil. Você que aprendeu a fazer algo na vida deve se lembrar como foi a primeira vez que você fez algo. Primeiro dia num trabalho, você teve que escrever o primeiro e-mail, atender o primeiro cliente, fazer a primeira venda. Primeiro dia na escola, você teve que aprender ali as primeiras procedimentos, onde sentar, onde ir, o que fazer, a primeira prova. Fazer algo pela primeira vez, o primeiro móvel que você tentou montar na sua casa e não deu certo e teve que chamar um montador profissional. Fazer algo pela primeira vez não é fácil. Por isso que um dos métodos de ensino muito utilizados e que talvez vocês tenham passado por isso ou até utilizam sem nem saber que é um método oficial de ensino, é o de ensinar, demonstrar e então permitir que a pessoa pratique. Então, a pessoa, ela ouve, ela aprende a teoria, ela escuta, ela vê alguém que já tem experiência fazendo a mesma coisa, e então, sob supervisão, ela tenta fazer o que ela aprendeu, viu a demonstração e agora está praticando. Nós ensinamos, demonstramos, e então a pessoa pratica sob a supervisão. Nas universidades, o modelo, de modo geral, normalmente é esse. Os alunos têm as aulas teóricas, mais para frente do curso tem aulas práticas, onde vem o professor executando algo e fazem ali um pouco, treinam um pouco, depois de aprender e ver a demonstração. E ainda existe o estágio, que é um período onde a pessoa treina e pratica debaixo de supervisão também, para somente depois se tornar uma pessoa preparada para exercer aquela profissão, fazer aquilo que estava treinando para fazer. De certa forma, o texto que nós lemos
nos mostra Jesus fazendo isso com os apóstolos, com os seus discípulos. Jesus, aonde ia, uma multidão o seguia, nós já vimos isso. Mas dessa multidão, numerosa, muitas pessoas, alguns se separavam, que eram os discípulos, pessoas mais próximas, que realmente criam em Jesus, seguiam a Jesus Cristo. Só que o número de discípulos era muito mais do que 12. Eram aqueles que criam e seguiam ao Senhor Jesus. E dentro dos discípulos, tinham então os 12 apóstolos, que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, estavam de forma mais íntima e mais próxima ao Senhor Jesus, recebiam o treinamento e o aprendizado de forma mais intensa, viam Jesus executando e fazendo a sua obra, e agora estes apóstolos são enviados em algo que talvez se assemelhe a um estágio ministerial. Não que eles estavam em um estágio, não é isso, mas a gente consegue usar essa analogia para entendermos. Porque Jesus estava os preparando para o que eles iriam fazer depois que Jesus morresse na cruz, ressuscitasse e fosse elevado ao céu. E então os apóstolos seriam aqueles que continuariam a missão, continuariam a obra de Cristo no aspecto que pregariam o Evangelho, pregariam o arrependimento, levariam a salvação de Cristo, a palavra de Cristo para todas as pessoas. O que Jesus fez na terra, pregou o Evangelho, anunciou a salvação, exortou ao arrependimento, é o que os apóstolos e os discípulos depois continuariam a fazer. Então, o texto que nós lemos nos mostra que Marcos registra o momento em que Jesus, antes de ir para a cruz, enquanto ainda estava com os apóstolos, comissiona, envia estes apóstolos para ir nas regiões vizinhas, nas cidades ao redor, e pregar e exercer o seu ministério, o ministério apostólico, o ministério de anunciar o reino de Deus, pregar o evangelho, levar a palavra de Cristo para as pessoas. Neste texto, então, que mostra os apóstolos sendo enviados para treinar aquilo que aprenderam e viram demonstrado pelo próprio Cristo, o que nós aprendemos é que é importante seguir em frente. É importante seguir em frente, seguindo a ordem do nosso rei, porque é ele que garante o nosso sucesso. É importante seguir em frente, seguindo a ordem do nosso rei, pois é ele que garante o nosso sucesso. Veja no versículo 6b. O texto anterior nos mostra que Jesus saiu da região onde ele estava mais concentrado, Cafarnaum e o mar da Galileia, e foi para Nazaré, a sua terra natal, sua região. O capítulo 6 começa exatamente contando isso. Jesus voltou para a sua cidade, voltou para o seu povo. Só que lá em Nazaré, na sua cidade, no seu povo, no meio da sua família, dos seus vizinhos, ele foi rejeitado, ele foi zombado. E pela incredulidade daquele povo, a Bíblia nos diz que Jesus não fez muitos sinais. E logo, o versículo 6 começa com essa frase marcante, dizendo que Jesus se admirou da incredulidade deles. Jesus se admirou, Jesus se espantou, Jesus se escandalizou diante da incredulidade daquelas pessoas. Mas o que o versículo 6, na sua segunda metade, nos mostra? Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus, que voltou para sua casa, podemos dizer assim, foi rejeitado, zombado, ao ponto de se espantar com a incredulidade daquelas pessoas. Jesus não foi para o seu quarto, dobrou os joelhos e começou a reclamar, chorar e lamentar, porque as pessoas não aceitam o seu ministério. Jesus não se prostrou em uma forma de vitimismo, clamando a Deus Pai, ó Senhor, porque o Senhor me mandou para este lugar onde as pessoas não me escutam. Jesus não fez isso. Jesus seguiu em frente. Ele voltou para casa, pregou o evangelho, foi rejeitado, foi zombado, foi até ofendido.
As pessoas não o procuraram para que ele fizesse milagres, para que ele ensinasse. Jesus se espanta, se admira dessa incredulidade, da dureza de coração, mas Jesus segue em frente. E Jesus vai para as outras cidades. E o que ele faz nas outras cidades? Ensina. Nós sabemos qual era o ensino do Senhor Jesus Cristo. Marcos já nos contou. Jesus saía pelas cidades e ele pregava: o reino de Deus está aqui. Arrependa-se e creia. A salvação veio. Eu sou o Filho de Deus que vim ao mundo para salvar pecadores. Arrependam-se e creiam em mim. Peguem sua cruz e me sigam. O reino de Deus está perto. O reino de Deus está aqui. A salvação veio. A promessa da salvação que os profetas anunciaram se cumpriram. Eu estou aqui. E isso se realizou. Essa era a mensagem que Jesus pregava. Jesus segue em frente. É importante seguir em frente. É importante seguir em frente. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso como discípulos de Cristo, que também recebemos uma missão, porque Jesus, depois que ressuscitou, falou não apenas para os apóstolos, mas para toda a igreja, ide, pregai o evangelho, fazei discípulos. É claro que cremos que algumas pessoas são vocacionadas para pregar o evangelho de forma mais intensa, constante, como missionários, como pastores, como evangelistas. Realmente existem esses ofícios, pessoas comissionadas, vocacionadas para isso, mas isso não serve de desculpa para os outros cristãos e toda a igreja de modo geral, dizer: deixa que os missionários evangelizem, que os pastores pregam, eu não preciso fazer isso. Discípulos fazem discípulos. Esse é um princípio básico do evangelho, da palavra de Deus. Então nós, que também somos comissionados a anunciar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo aonde estivermos, precisamos olhar o exemplo do Senhor Jesus e entender: é importante seguir em frente. Esse texto tem lições para nós, sim, hoje, nos dias de hoje. Ah, mas nós não somos apóstolos. Não, não somos. Não existem apóstolos nos dias de hoje, realmente. Mas o princípio se aplica, pois também temos uma missão. É importante seguir em frente. É importante seguir em frente com coragem, nos lembrando que o reino de Deus avança, que o reino de Cristo avança. E nada pode impedir o avanço do reino de Deus. A igreja vai vencer. O reino de Cristo vai alcançar todos que Deus escolheu. Nem Satanás, nem o mundo, nem nossa própria preguiça e o nosso comodismo, nem a incredulidade das pessoas, nem a dureza de coração, nada neste mundo, nada vai impedir o avanço do reino de Deus. Então, em situações em que nos sentirmos frustrados e desanimados porque as pessoas não ouvem, porque as coisas não mudam, porque nada adianta, porque parece que estamos trabalhando em vão, nós precisamos parar de bancar as vítimas, de ficar por aí choramingando a maldade do mundo e seguir em frente com a nossa missão, levando a palavra de Cristo aonde estivermos, sendo sal e luz aonde estivermos. É importante seguir em frente. Essa é uma mensagem fundamental para todos nós. Nós gostamos de ser a vítima. Nós gostamos de ser o sofredor. Nós gostamos de receber a dó e a pena das pessoas. E quando o motivo do nosso lamento é espiritual, isso se torna ainda algo melhor. Imagine um pastor chega até você e lamenta, e chora. Nada contra e nada de errado no lamento por si, no choro, não é esse o ponto. Mas aumenta e exagera e para nesse ponto, simplesmente lamenta e deixa de fazer o que tem que fazer.
porque se sente frustrado, desanimado e diz: olha, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais, eu ensino, e eu falo, e eu prego, e eu convido, e eu oro, e nada adianta, e as pessoas não escutam, as pessoas não mudam, as pessoas não aprendem. É importante seguir em frente. É importante seguir em frente. Jesus voltou para sua própria casa. Pessoas que cresceram com Ele, pessoas que conheciam não somente a Ele, mas toda a sua família, seu histórico familiar. Jesus foi rejeitado, Jesus não operou milagres. Contudo, Jesus percorreu as cidades ensinando. Jesus seguiu em frente. Nada vai parar o avanço do reino. Nem a incredulidade dos homens, nem a maldade dos homens, nem nós mesmos. Nós precisamos seguir em frente. Mas, queridos, isso não se aplica apenas para ministros, pastores, missionários, que precisam ouvir essa mensagem. Porque às vezes trabalham muitos anos, muito tempo e não veem frutos. E se desanimam. É natural que o nosso coração desanime diante da ausência de frutos, de resultados. Nós começamos a questionar, nós começamos a nos sentir frustrados, desanimados, tristes. Achamos que é em vão, que não tem valor. Às vezes duvidamos se estamos trabalhando da forma correta ou não. Veja, é importante seguir em frente, é necessário seguir em frente. Deus vai ter misericórdia com quem Ele tem misericórdia. Aqueles que Deus escolheu vão ouvir e o Espírito Santo vai agir, mas o Espírito Santo age onde quer, não é onde nós queremos, não é onde nós achamos que precisa agir. Jesus falou claramente, o Espírito Santo é como o vento, ninguém vê de onde vem, nem sabe para onde vai, assim é o agir do Espírito Santo. Então é importante seguir em frente. Se não há frutos aqui, se não está dando resultado aqui, siga em frente, continue, persevere, vá para outras regiões, vá para outras cidades, persevere, siga em frente. É importante seguir em frente. Pastores, sigam em frente. Presbíteros, sigam em frente. Missionários, sigam em frente. Mas é importante entender que nós podemos e devemos aplicar isso para todos nós. Não pastores apenas, missionários, evangelistas, não, todos nós. Porque a obra do reino não é feita exclusivamente quando o evangelho é pregado. A obra do reino é feita aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos, nós estamos servindo ao nosso rei. Nós estamos fazendo as coisas para a honra e glória do nosso Deus. Nós estamos sendo sal e luz. Nós estamos trabalhando para o avanço do reino. E aonde estivermos, então, precisamos entender, é importante seguir em frente. É importante seguir em frente. Podemos lamentar a situação do mundo? Sim. Devemos lamentar. Realmente, as coisas estão feias. Os corações são duros. A maldade se multiplica. Perversidade tomam conta de tudo. Mas apenas ficar lamentando, se sentir acovardado, amedrontado, desanimado diante dessa situação que parece ser ruim, não é o resultado, não é o caminho. O caminho é seguir em frente. Por quê? Porque pode parecer que a igreja está perdendo, pode parecer que Cristo está perdendo, mas Cristo já venceu. O reino vai avançar, a igreja avança. Todos os dias a igreja está avançando. Todos os dias Deus está salvando almas que Ele escolheu. Todos os dias o evangelho alcança perdidos. Talvez você não está vendo, mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Isso não significa que o reino não avança. Então, siga em frente. Siga em frente. Não deixe que a preguiça e o desânimo te impeça. E veja, nós estamos falando de modo um pouco mais enfático sobre levar o evangelho e falar com as pessoas de fora, mas nós podemos trazer isso para dentro da igreja. Talvez você começou um trabalho, um ministério
dentro da igreja e você não viu frutos e você se sente desanimado e você quer desistir, siga em frente. O seu trabalho para o reino não é em vão. Coloque na presença de Deus, descanse no cuidado e na providência de Deus e faça a sua parte. Trabalhe, sirva, chame de novo. Se for necessário, busque na casa as pessoas. Faça a sua parte. Não desanime. Siga em frente. Ah, mas não adianta. Ah, mas não tem resultado. Siga em frente. Se não deu resultado nessa casa, vá para a próxima. Vá para a próxima. Vá para a próxima. Siga em frente. É importante continuar a trabalhar. É importante continuar a evangelizar. Mas como eu disse, não apenas da igreja para fora e nem dentro da igreja, o princípio de seguir em frente é importante em todos os lugares. Você, mãe, que talvez se sente frustrada, porque olha para seu filho e seu filho parece não aprender as lições que você ensina. E você corrige e corrige e corrige várias vezes a mesma coisa. Siga em frente, continue a corrigir, continue a ensinar, não desanime, não pare, não desista, siga em frente, porque o reino de Deus está avançando também no seu lar, o seu lar faz parte do reino de Deus. E nós temos um mandamento do próprio Deus que nos diz para criarmos e educarmos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então vamos fazer isso. Ah, mas para trazer meu filho para a igreja eu preciso insistir e brigar e fazê-lo levantar da cama, às vezes arrastá-lo da cama, às vezes jogar água nele. Jogue água, arraste da cama, traga seu filho para a igreja. Ah, mas para fazer isso eu preciso pôr limites, eu tenho medo de ele não gostar da igreja, dele não amar Jesus, porque traga para a igreja. Leia a Bíblia com ele, ore com ele, ensine os caminhos do Senhor, confie no Deus que te disse para fazer isso. E disse que abençoaria esses meios. E se parecer que não adianta nada, se parecer que não tem resultado nenhum, lamente na presença de Deus, de modo saudável em oração, e siga em frente. É importante seguir em frente. Jesus foi rejeitado, Jesus foi zombado, Jesus foi ofendido. Jesus percorreu as cidades ensinando. Mas Jesus não apenas seguiu em frente, Jesus deu ordens para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Então nós aprendemos que é importante seguir em frente, seguindo a ordem do rei. Veja, do versículo 7 ao 11, nós temos uma série de instruções. Então Marcos nos diz que Jesus chamou os 12 apóstolos, os 12 discípulos mais próximos de Jesus Cristo, aqueles que ele mesmo chamou e convocou pelo nome. Marcos já nos contou quem são, Marcos já falou, alguns eram pescadores, Mateus era um cobrador de impostos, vários eram pescadores, por sinal, e alguns eram irmãos. Jesus os convocou, os comissionou, e eles eram os discípulos mais íntimos, mais próximos. Jesus então chama esses 12, os 12 apóstolos, e Jesus dá ordens a eles. Jesus segue em frente, depois de ser rejeitado, e ele ordena aos seus discípulos. Veja no versículo 7, que a missão que os apóstolos recebem, ela tem a autoridade do próprio rei, do próprio Senhor Jesus Cristo. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. O treinamento, a missão que os apóstolos fariam, era uma missão que carregava a autoridade do próprio rei. A obra do reino que eles executariam era uma obra com a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus envia eles em pares, o versículo 7 nos ensina. E existe talvez uma razão dupla para serem em duplas, 2 em 2. Primeiro, pelo companheirismo e o apoio mútuo. Duas pessoas, um encoraja o outro, um ajuda o outro, um corrige e exorta o outro, um ajuda o outro a carregar o peso, dividem as alegrias, as dores, os sofrimentos e são companheiros. Conversam e viajam juntos, se apoiam, até a questão da proteção, uma viagem sozinha, uma viagem com um companheiro
naquele contexto era até mais segura. Mas não apenas isso. Nós vamos ver que Jesus dá instruções para eles no versículo 11. Se alguém não ouvirem, se em algum lugar não te receberem, não ouvirem o seu evangelho, você vai sacudir dos pés a poeira como testemunho contra eles. Sacudir dos pés a poeira era uma prática que os judeus faziam quando eles retornavam de território pagão. Se um judeu precisasse viajar para um país pagão, de uma religião idólatra, politeísta, que adora vários deuses, paganismo. A Bíblia no Antigo Testamento fala bastante sobre adoração a Baal e outros tipos de Baals e coisas assim. Paganismo. Na mitologia romana, existem vários deuses e histórias contadas. O paganismo existe e existia em toda a região. Então, quando um judeu ia para uma região de território pagão, quando ele retornava para a terra dele, ele sacudia dos pés a poeira. E ao fazer isso, ele estava dizendo assim: eu estou limpando a sujeira, a imundície de ter ido num território que não adora ao meu Deus, não serve ao mesmo Deus que eu. Jesus está dizendo: se vocês forem em algum lugar com a minha mensagem, com a minha autoridade, e não te receberem, não ouvirem a sua palavra, sacuda a poeira dos pés contra eles, em testemunho, dizendo: eles rejeitaram ao Deus de Israel, rejeitaram ao Cristo, ao Senhor Jesus, a salvação oferecida pelo próprio Deus, que veio ao mundo para salvá-los. Eles são iguais, ou estão agindo da mesma forma que pagãos agem. E aí o fato de estarem em dupla fortalece esse testemunho. Porque na lei, nos costumes daquela época, quando algo era testificado, testemunhado, não apenas por um, mas por duas pessoas, aquilo era considerado como a verdade. Então, o fato de estarem em duplas adicionava um fator legal ao testemunho contra aqueles que rejeitavam o evangelho. Então, Jesus envia os apóstolos com a autoridade dele, em pares, para o auxílio mútuo e como um testemunho legal contra aqueles que o rejeitassem. Jesus os envia leves, ou seja, prontos para partir. Jesus diz: olha, não é para vocês levar um monte de coisa, não é para vocês carregar muito peso. As instruções que Jesus dá aqui, elas se assemelham bastante à instrução que Moisés deu ao povo de Deus lá no Egito, quando estava preparando o povo para fugir do Egito, quando estava preparando o povo para saírem da escravidão do Egito. E se você ler os textos comparando, você vai perceber as semelhanças. O povo de Israel deveria celebrar a refeição da Páscoa com roupas e acessórios leves que os tornassem e os permitissem que imediatamente levantassem e saíssem em viagem, prontos para partir, leves, prontos para partir. É essa a instrução que Jesus dá, dizendo aos apóstolos: olha, vocês vão anunciar o evangelho, mas vocês não vão ficar muito tempo, vocês vão falar, vão pregar e logo vão seguir em frente. Viagem leves, prontos para partir. Jesus diz que, olha, não levem dinheiro, nem levem bolsa. Dinheiro, todo mundo sabe o que dinheiro faz, compra o sustento, compra as coisas. A bolsa que Jesus se refere aqui não é bolsa que carrega roupas e coisas do tipo, mas bolsa que as pessoas usavam para recolher doações, para pedir esmolas e recolher esmolas. Jesus está dizendo: nem levem dinheiro, nem fiquem pedindo dinheiro aonde estiverem. O ensino de Jesus é: vocês vão contar e vão depender do sustento que o próprio Deus vai dar para vocês através da missão. Porque Jesus continua: quando chegarem numa cidade, vocês vão ficar no mesmo lugar, não vão trocar de casa. O contexto histórico é que quando um viajante chegava numa cidade, ele ia até a praça, porque ali na praça algum morador iria o convidar para passar a noite com ele. E uma cidade respeitada era uma cidade que não permitia que os seus viajantes dormissem ao ar livre, dormissem do lado de fora. Uma cidade de respeito, com moradores e cidadãos respeitados, honrados, eles
recebem bem os viajantes e aqueles que estavam de passagem. Então Jesus está dizendo, vocês vão chegar na cidade, vocês vão ser recebidos pela cidade. E a própria missão de vocês vai fazer com que vocês sejam sustentados, porque vocês vão receber a hospitalidade das pessoas, o alimento das pessoas. Confie em Deus, que vai providenciar casa para vocês ficarem, alimento para vocês ficarem, através da hospitalidade das pessoas. A própria missão seria o sustento daqueles apóstolos. Mas Jesus diz, olha, vocês têm que ser humildes como eu sou. E se vocês chegam em uma cidade e uma família mais simples convidam vocês para ficarem com eles, fiquem na mesma casa até sair. Mesmo que se dali 2, 3 dias, uma família rica, um homem com muitos bens e poderoso te convide, venha, fique na minha casa. Não mude, não troque o lugar onde você está. Aceite a hospitalidade primeira que te oferecerem e lá fique até o final. Coma a comida que te oferecerem. Participe da vida do lar que vocês ficarem. Tenha a humildade para aceitar e a gratidão para aceitar. Não se vendam, não troquem o lar que estiverem por conta de interesse ou qualquer outra coisa. E Jesus então diz, se vocês chegarem em algum lugar e não te receberem, testemunhem contra eles a rejeição do Evangelho. Essas foram as ordens que Deus deu para os apóstolos. O texto nos diz que os apóstolos foram e obedeceram. Sabe o que a gente aprende com isso? Que não apenas nós precisamos seguir em frente, mas nós precisamos seguir em frente seguindo as ordens do rei. Não era para os apóstolos questionarem ou tentarem mudar os métodos do Senhor Jesus. Ah, mas Senhor, se eu não levar 2 túnicas, pode faltar uma. Se eu não levar dinheiro, e se eu chegar numa casa e ninguém me receber, em uma cidade e ninguém me receber, eu preciso de dinheiro, eu preciso de pelo menos uma bolsa para pedir esmola. Eles deveriam seguir a instrução de Jesus, conforme Jesus disse. E assim é também para nós. Nós precisamos seguir em frente na obra do reino, na igreja, no evangelismo, nos nossos lares, aonde estivermos, mas seguir em frente obedecendo às ordens de Cristo. O que existe muito na igreja são pessoas com boa vontade, mas fazendo aquilo que desagrada a Deus. A pessoa tem boa vontade, ela quer servir, ela quer trabalhar, ela quer ajudar, mas ela se esquece de olhar na palavra de Deus, como é que Deus quer ser servido. A forma que nós cultuamos é um exemplo disso. Existe uma tentação e uma tendência muito ruim de mudar a maneira e os elementos do culto para agradar as pessoas. Chega uma nova família, disposta a trabalhar, a servir, e eles querem servir no culto, fazendo apresentações ou coisas do tipo. Nós vamos permitir e vamos fazer, porque ela está servindo ao rei, está servindo a Deus, está com boa vontade, ela ama Jesus Cristo e quer adorá-lo. E ela quer, essa família, essa pessoa quer adorá-lo da maneira que ela acha que é boa. O problema é que, será que Deus acha que é bom? Será que Deus pediu desse jeito? Às vezes a gente oferece culto a Deus segundo o nosso querer. A mesma coisa seria se eu comprasse para alguém um presente, mas eu não considerasse o que a pessoa quer e gosta, eu considerasse o que eu quero e eu gosto. E eu acho que estou dando um presente para a pessoa que vai alegrá-la. Deus nos falou o que Ele quer. Jesus envia os apóstolos com instruções claras. Olha, é isso que vocês vão fazer, é isso que vocês vão usar, é dessa forma que vocês vão agir. Ele é o rei, Ele é o Senhor. Ele sabe de todas as coisas e Ele faz as coisas da melhor forma possível. Por que nós achamos que nós podemos escolher a maneira de agir? Não apenas no culto, a própria mensagem e a maneira de evangelizar.
porque não dá resultado, porque os tempos mudaram e as pessoas hoje gostam de outras coisas, a tecnologia, modernidade, pós-modernidade. Coisas assim, nós precisamos atualizar o Evangelho. Quem nunca ouviu esse tipo de frase? Nós precisamos modernizar a igreja está ultrapassada, o Evangelho está ultrapassado. Nós precisamos encontrar um jeito de alcançar a juventude, de alcançar os idosos modernos, pós-modernos, que têm tablet, celular e ficam vendo redes sociais e coisas do tipo. Os tempos mudaram, nós precisamos mudar a essência do Evangelho, nós precisamos mudar a maneira que a igreja funciona, a maneira que nós cultuamos. Nós precisamos, na verdade, obedecer ao Senhor Jesus. E se Ele falou para a gente fazer de um jeito, é assim que a gente deve fazer. Se Deus falou para adorá-lo da maneira que Ele nos ensina, é assim que nós devemos adorá-lo. Se Deus falou que é através da pregação do Evangelho que as pessoas se convertem, nós devemos pregar o Evangelho. Se Deus nos diz que é através da disciplina e admoestação nos caminhos do Senhor que os nossos filhos vão crescer nos caminhos do Senhor, nós precisamos educá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Muitos cristãos se perdem em ensinamentos, filosofias e coisas que surgem, novas técnicas de educar os filhos, novas técnicas de evangelizar, novas técnicas de fazer isso e aquilo, de trabalhar com as crianças na igreja, novas técnicas de pregar, e o pastor tem que se modernizar e sentar num banquinho e colocar um microfone bonito e contar piadas, porque assim nós precisamos obedecer a Jesus Cristo. Porque a obra do reino é a obra do reino dele. Ele é o rei e ele comissiona, mas ele não diz vai e faz o que você quiser. Ele dá instruções claras. Vai, não leve nada em excesso. Só um bordão. Não leve pão, não leve alforje, não leve dinheiro, não leve bolsa. Leve só uma túnica. Não troque de casa. Jesus dá instruções claras para aqueles que ele envia. A palavra de Deus nos dá instruções claras para a obra do reino. Muitas vezes nós achamos que sabemos melhor e que devemos e podemos questionar, mas Deus, isso foi 2000 anos atrás, hoje é diferente, eu acho que eu preciso fazer de outra forma. Você precisa obedecer ao Senhor Jesus Cristo, na maneira que você cuida da sua casa, pai e marido. Cuide da sua casa como um pai e marido, à luz da instrução do próprio Deus. A maneira que você se comporta como um filho. E a Bíblia diz para honrar pai e mãe. E o mundo diz que você deve desonrar e ser livre e ter opinião própria para fazer o que quiser, falar o que quiser. O mundo quer que você desagrade a Deus, que você faça coisas contrárias à palavra de Deus. Você deve honrar ao seu pai e sua mãe. Na maneira que você trabalha. O mundo diz que você tem que fazer o mínimo para ganhar o máximo. A Bíblia diz que você deve fazer tudo para a honra e glória do seu Deus. Dê o seu melhor. Esforce-se. Seja o melhor que você consegue ser. A Bíblia diz que você tem que contar mentiras para conseguir mais folgas. A Bíblia não, o mundo diz. A Bíblia diz que você deve trabalhar. Você deve se alegrar no trabalho. O mundo ensina que na escola, crianças, adolescentes, jovens, não precisam estudar, porque o ensino é EAD, você pode pesquisar todas as respostas no Google, que é a cola moderna. A Bíblia diz que mentira é pecado. A Bíblia diz que aqueles que mentem não são filhos de Deus, são filhos do diabo. A Bíblia ensina a verdade apenas, sim, sim, não, não a sua palavra. E a Bíblia diz que o esforço, ele é necessário. Que para conquistar as coisas você precisa do trabalho, do estudo, do esforço, pela graça de Deus. Mas o mundo diz, você precisa, na verdade, jogar joguinho de aposta, participar do novo movimento, fazer investimentos relâmpagos e coisa do tipo. Assim que você vai ter o seu sustento.
Você precisa obedecer a Jesus Cristo. Nos dias de hoje, sempre foi assim, mas hoje em dia está mais exaltado e é admirado o questionamento. Eu vejo crianças que são mal educadas com os pais, e os pais dizem, olha como ele é inteligente, e ele questiona, ele tem opinião própria. Isso se aplica para adultos. Nós tendemos a questionar tudo, achamos que sabemos de tudo, e sabemos a melhor maneira de fazer tudo. Às vezes a gente precisa obedecer, e quando a gente perguntar por quê, porque Deus mandou. Porque Jesus ensinou. Não tem porquê, apenas faça. Ah, mas parece maluquice, faça. Ah, mas parece ilógico, faça. Ah, mas contraria os ensinos, faça, segundo a ordem do rei. A obra do reino é para ser feita segundo a ordem do rei. E de novo, a obra do reino não é só trabalho na igreja, não é só evangelismo. Aonde você está avançando o reino de Deus. Siga em frente, seguindo a ordem do rei. Por quê? Porque é o rei que garante o sucesso. Marcos termina dizendo, eles saíram, pregavam ao povo que se arrependessem. Veja, a mensagem que eles pregam é igual à de Cristo. Eles estão obedecendo ao que Cristo ensinou, ao que Cristo pregou. E o que acontecia? Eles expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A missão dos apóstolos foi bem sucedida. Eles obtiveram sucesso no seu trabalho. Por quê? Porque a graça de Deus estava com ele. Porque o próprio rei deu autoridade, os comissionou. E o poder de Deus estava com eles. Como sabemos que o poder de Deus estava com eles? Pelos sinais. Os apóstolos não têm poder, os apóstolos não fazem milagres, mas o poder e a autoridade de Cristo os acompanharam para que eles fossem instrumentos através dos quais o poder de Deus seria visto. E é importante perceber a ligação, sinais e pregação. Eles pregavam e a mensagem que eles pregavam era confirmada com os milagres. Milagres nunca foram feitos em um vácuo, isolado, sem razão. Os milagres aconteciam para confirmar a mensagem anunciada. Então, eles pregavam arrependimento e a fé em Jesus Cristo. E pelo poder e autoridade de Jesus Cristo, eles curavam. Então, as pessoas ouviam a mensagem de Cristo e viam sinais. É verdade, para então poderem crer. As pessoas viam os sinais, o poder de Cristo e se perguntavam, como pode isso acontecer? Eles então pregavam, isso acontece porque o reino de Deus está aqui, o Messias veio, Jesus está aqui, creia nele e você viverá, arrependa-se dos seus pecados e você será perdoado. Então, os sinais apontam para a mensagem, confirmam a mensagem e a mensagem explica os sinais. A viagem, a missão dos apóstolos foi bem sucedida, porque é o rei que garante o nosso sucesso. Sabe o que isso significa de tudo que nós falamos? Nós falamos de um monte de coisa hoje aqui. Você pode seguir em frente. E você pode seguir em frente seguindo a ordem do rei. Porque é ele quem faz a obra. Não se desespere por não ser um pai perfeito. Você não é perfeito mesmo. Não se desespere por ser uma mãe perfeita. Você não é perfeita. Não se desespere por não ser o melhor evangelista perfeito. Ser o melhor aluno. Não se desespere pelas suas limitações. Siga em frente, seguindo a ordem do rei, porque é ele quem te usa. É ele quem pega pessoas com pés de barro e faz obras maravilhosas. Tire essa pressão dos seus ombros. Tire esse pragmatismo dos seus ombros. Olha, o resultado depende de mim. Não, o resultado depende de Deus. Apenas siga em frente, seguindo a ordem do rei. O rei garante o sucesso de sua obra. O reino vai avançar. Obedeça ao Senhor Jesus. Siga em frente. Ele vai garantir o sucesso. Eu não preciso carregar o peso do sucesso, de ser bem-sucedido, do resultado em meus ombros. O rei garante. Então, o que eu vou fazer? Na certeza
de que a obra de Deus será feita, de que o reino está avançando, de que as promessas de Deus se cumprem, eu vou seguir em frente, seguindo as ordens do rei. Eu não preciso mudar nem a mensagem, nem os métodos, nem a maneira. Eu não preciso me desesperar. Eu não preciso me desanimar. O rei está trabalhando. Eu vou seguir em frente, seguindo a ordem do rei. Os apóstolos foram, e os apóstolos pregaram, e os apóstolos curaram, e os apóstolos expulsaram demônios, porque o rei garante o sucesso de sua obra. Olha ao seu redor. Aqui você tem prova de que o reino de Deus está avançando. Porque uma mensagem que começou na região de Jerusalém, há 2000 anos atrás, com um homem de origem pobre, filho de carpinteiro, que trabalhou como carpinteiro. Essa mensagem, ela não desapareceu, ela não foi derrotada, mas ela avançou. E chegou não só ao novo mundo, ao novo continente, chegou a essa cidade de Jussara. Será que Paulo tinha noção de que era Jussara? O reino de Deus avança. Nós somos prova disso. E a palavra de Deus chega em todos os cantos deste mundo. Siga em frente, seguindo a ordem do rei. Ele garante o sucesso de sua obra. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê o ânimo e a coragem para seguirmos em frente. Nos dê, Senhor Deus, a obediência e a humildade para seguirmos as suas ordens e fazermos as coisas como o Senhor nos ensina. E nos dê a certeza e a graça de que o Senhor continua a trabalhar e o teu reino avança, a tua vontade sempre se cumpre e o Senhor recebe e receberá toda a glória, porque o Senhor é o Deus digno de toda honra e glória. Oramos no nome de Jesus. Amém.